Eu quero ler a palavra do Senhor. Nós já lemos aqui, a irmã ainda há pouco estava dirigindo, leu um pedacinho do texto, mas eu quero ler João 15. Quero ler do verso 13 ao verso 17. Eu queria que a igreja lesse comigo. O irmão vai colocar na transmissão, ali na TV, João 15, do 13 ao 17. Queria que todos nós lêssemos juntos. Vamos todos juntos? Do 13 ao 17. Ninguém vocês são meus amigos, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouve de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. A palavra do Senhor não é a palavra do pastor, não é a palavra da liderança da igreja, é a palavra do Senhor. Deus, em Tua presença estamos, agradecidos pelos louvores que aqui foram entoados, louvores que falam ao coração, letras profundas que tocam o coração de cada um de nós. A Tua palavra foi lida nesse instante. Usa o Teu servo, que nesta noite, Senhor, sintamos aqui a presença do Teu Espírito e que a unção dele esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, amados irmãos, desde a fundação do mundo, desde lá do Gênesis, Deus tem traçado metas para ter uma relação com o homem. Se os irmãos forem ler de Gênesis e Apocalipse, vão perceber que em todos os momentos, todos os instantes, Deus tem traçado planos para ter uma relação íntima com o homem. Mas veio o pecado. E o pecado separou o homem de Deus. O pecado trouxe consequências terríveis na vida do homem e fez com que o homem se separasse de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Mas Deus manteve a sua posição, a sua meta de ter uma relação íntima com o homem, uma relação próxima ao homem, uma relação afetiva com o ser humano, que é a sua criação. Mas chegou um momento que Deus olhou para baixo e disse: não tem jeito, eu vou ter que enviar alguém para purificar, para lavar a vida dessas pessoas do pecado. E Ele enviou Jesus. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ela não diz alguns pecados, ela não diz poucos pecados, ela diz todo o pecado. Os irmãos bem sabem que no templo em Jerusalém, construído por Salomão, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava ao templo e entrava no Santo dos Santos. Tinha lá a série de coisas que ele precisava fazer, tinha uma série de rituais que ele precisava seguir, mas ele ia lá uma vez por ano, de setembro a outubro, ia lá oferecer sacrifício para que o pecado dele primeiro e o pecado do povo fosse perdoado. Mas os irmãos também sabem que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo,
Porque existia uma limitação naquela época, no Velho Testamento, para que o homem se aproximasse de Deus. Ele só podia se aproximar de Deus através do sacerdote e uma vez por ano através do sumo sacerdote que ia dentro do templo, lá no Santo dos Santos, oferecer um sacrifício. Jesus morreu na cruz por nós, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Aqui em Jesus, o plano de Deus, do Criador, lá no início de tudo, vai se consolidar, porque agora o homem não precisa mais de um interventor, o homem não precisa mais de alguém que fale por ele, o homem não precisa mais de alguém que vá ao Santo dos Santos oferecer sacrifício em seu pecado. Não, nós hoje, através da morte de Jesus, nós temos livre acesso ao nosso Deus, e glória ao Senhor por isso. Eu não preciso me dirigir a nenhum pastor, eu não preciso me dirigir a nenhum homem, a ninguém no mundo, para ter uma intimidade com Deus. O véu do templo se rasgou, Jesus veio mudar a história, e o interessante, queridos, que a gente percebe nitidamente que Ele verdadeiramente mudou a história. Aquele projeto de Deus que era ter uma relação com o homem, em Jesus é consolidado. E eu rendo graças a Deus quando nós cantamos aqui à frente louvores ao teu nome, porque foi Ele que fez isso. Foi Ele que deu a cada um de nós essa oportunidade de não precisar de ninguém para me achegar a Ele. Eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso, o acesso é livre. Agora, querida igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O acesso é livre, mas ele tem um preço. O acesso ao nosso Senhor, Deus, é livre, mas ele tem um preço. Nós cantamos aqui, né, o pessoal da música aí, são 3 irmãs e a senhora é a avó, né? É isso? Ah, sim, mãe e as 2 filhas, ok. Vocês que são da música, nós cantamos aquele hino que diz assim: eu sei, eu não vou cantar não, que vai ser uma vergonha. Eu sei que foi pago um alto preço. E foi. Preço de sangue. Ele pagou o preço. Mas hoje eu preciso pagar um preço para ter esse acesso livre ao nosso Senhor. Pastor, qual é o preço? É o preço da santidade. É o preço da renúncia. É o preço de cada dia tomar a cruz. É o preço de a cada dia ter um compromisso santo e vivo com Ele. Ele pagou o preço lá na cruz. Mas nós precisamos pagar o preço aqui, nesse momento, nesta vida, nesse instante, naquilo que você faz no seu dia a dia. Mas, querida igreja, existem momentos na vida que esse preço fica caro, fica alto, às vezes fica doloroso, às vezes fica ardido, às vezes a gente olha para a situação, para as circunstâncias do Brasil e do mundo e percebemos assim: Senhor, está difícil demais viver nesta terra. As coisas cada dia se complicam mais. A irmã Lia falou ainda há pouco aqui, logo no início, sobre o Rio de Janeiro. Irmãos, nós estamos vivendo um momento no nosso estado terrível, que muitas pessoas saem de casa pela manhã para trabalhar, não sabem se voltam. Principalmente aqueles que moram lá no grande centro, pessoas que vivem dia a dia ali transitando, veem coisas terríveis. E eu dou graças a Deus que a minha família não precisa ir ao Rio, no centro do Rio, para fazer nada, porque nós temos tudo aqui, pertinho de nós. Queridos, o Rio não troca de faixa de governador. O Rio troca de tornozeleira. Não tenho partido político, não milito em nenhum partido. Mas o que a gente percebe no Rio de Janeiro é que as coisas estão tristes. E não é só no Rio, queridos. O Brasil vive um momento difícil. Mais uma vez eu digo, não faço propaganda de partido nenhum, mas nós percebemos o que tem acontecido no país. Se os irmãos não sabem, vou dizer aos irmãos, já houve pastor que foram retirados do púlpito. Retirado do púlpito, porque estava pregando a palavra, e o vizinho se incomodou com aquilo, chamou a polícia adentrou a igreja, levou o pastor preso.
Queridos, vai chegar o dia que eu não vou mais poder carregar este livro comigo. Ah, pastor Fábio, isso aí vai demorar muito. Não. Não se iludam, não se enganem. Está às portas. Vai chegar um tempo, queridos, que essa igreja não vai poder mais cultuar ao Senhor com essa porta aberta. E não me espanta, queridos, não me espanta, igreja, porque a Bíblia me fala exatamente sobre isso. E se isso não acontecer, a Bíblia é mentirosa, e ela não é. Preste atenção aí, os mais velhos. Estou vendo um monte de gente de cabecinha branca. Na época de vocês, ou na nossa época, vamos incluir também, porque eu também tenho muito cabelinho branco, até a barba está ficando branca, parecendo até Papai Noel. Na nossa época era diferente. Na nossa época, pregar o Evangelho era muito diferente do que é hoje. Hoje nós temos facilidades que não tínhamos naquela época. Mas nós hoje também temos dificuldades que não tínhamos na nossa época. Eu morava em Jacarepaguá, eu saía na carroceria de um caminhão com mais de 30 adolescentes. Já viveram isso? Sair em caravana pregando o Evangelho? Hoje as coisas mudaram. Hoje é mais difícil se fazer um culto ao ar livre, não porque a igreja não queira fazer, não tem prática, é por causa do perigo realmente. Mas nós temos que pagar um preço. E eu quero agora, queridos, me ater com vocês naquilo que o texto está falando. O texto está nos mostrando, e Jesus falando aos seus discípulos, se colocando à disposição dele, mostrando para eles que agora eles não eram mais servos. Eu fui ler alguns livros, alguns comentários bíblicos a respeito disso. Jesus estava mencionando ali, através dessa palavra, dizendo o seguinte: olha, vocês agora não são empregados mais. Vocês não são servos mais. Vocês não são aqueles que estão longe do mestre. Vocês são aqueles que estão perto, porque eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? E é algo maravilhoso, extraordinário pensar nessa direção, é que os discípulos podiam contar com ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: olha, discípulos, vocês a partir de agora, com a minha palavra, vocês podem olhar para mim e ver em mim uma pessoa que está pronta a estender a mão. Vocês podem olhar para mim, apesar de ser mestre, de ser Deus, vocês podem olhar para mim e ver em mim um amigo. Eu fico pensando, querida igreja, queridos irmãos, Pedro ouvindo isso. E a gente sabe muito bem quem foi Pedro. Existe um Pedro dentro de cada um de nós. Uma hora estamos lá em cima na gangorra, outra hora estamos lá embaixo. Outra hora estamos saltitantes, e o culto hoje maravilhoso. Pastor Marcelo, fiquei muito comovido e vibrei muito, dei um glória a Deus ali no meu coração, quando eu vi a irmã aqui na frente batendo o tambor, olha, eu entendo tanto instrumento que eu falei tambor, né? O pandeiro. A gente tem que parar com esse negócio que Batista é um povo triste, gente. A gente tem que parar com esse negócio que o culto da Igreja Batista é um culto morno. Que coisa linda, minha irmã, que Deus te abençoe, que seja muitas outras vezes eu volto aqui e ver a irmã batendo ali o seu instrumento. É uma coisa linda, e Jesus está dizendo para ele assim: olha, agora vocês têm contato comigo direto, não precisa mais de ninguém, vocês podem contar comigo. E eu fico pensando, Pedro olhando para Jesus falando isso, dizendo assim: Senhor, mas as coisas são tão difíceis, daqui a pouquinho eu vou estar te traindo, eu vou estar fazendo tanta coisa. E a gente percebe a angústia de Pedro em todos os momentos, até mesmo depois que ele trai o Senhor. Mas o Senhor diz a ele assim: olha, você agora não é meu servo, você agora é meu amigo. A intimidade que o Senhor Jesus estava demonstrando aos discípulos é algo tremendo. É algo lindo. E ele diz assim aos seus discípulos: olha, agora vocês não precisam me chamar mais de mestre, porque agora vocês não são mais meus servos. Eu tenho vocês como amigo. Querida igreja, quantas vezes na vida
Quantas vezes na vida a gente entra para o nosso quarto e na hora que vamos falar com Deus não vem nem palavras. E a gente pensa, Senhor, como está difícil essa vida. Quantas vezes, querida igreja, a gente entra para o quarto e fecha a porta e muitas vezes coloca o joelho no chão e não vem palavras. O que acontece são as lágrimas que rolam no rosto. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele sabe disso. Ele sabia que Pedro ia para um momento difícil. Ele sabia que os apóstolos e os discípulos iriam viver momentos terríveis quando ele ia passar pela morte, a provar da morte. Ele sabia que aqueles homens que estavam ali eram homens de verdade, eram homens fracos, eram homens covardes. Eles sabiam que eles precisavam não mais de um servo, mas eles precisavam de um amigo. E às vezes, nós também precisamos de um amigo. Às vezes a situação está tão dolorida, às vezes os problemas, as dificuldades da vida, a doença, assola a nossa vida, que a gente precisa de um amigo para pelo menos dividir aquele momento. Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, a partir de agora, vocês têm em mim um amigo. Homens covardes, errantes, pecadores, homens que não conseguiam se manter a sua fé, estavam sempre numa gangorra. Mas Jesus diz a eles assim: olha, agora vocês são amigos. E eu quero separar aqui, querida igreja, pelo menos 3 momentos em que Pedro viveu isso de Jesus. 3 momentos que Pedro viveu isso de Jesus, e o ápice disso tudo é quando ele trai ao Senhor. Pedro, muito arrogante, muito pomposo, não é? Como muitos dos homens são, e tudo ele não esperava ninguém falar, ele sempre tomava frente, ele sempre tomava a iniciativa de falar na frente dos seus companheiros. E certa vez ele disse para o Senhor Jesus assim: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. O que Jesus disse para ele? Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E olha que ele sabia que tinha ali um amigo. Exatamente como Jesus falou, aconteceu. E Jesus olhou Pedro no olho dele, e Pedro sentiu verdadeiramente aquilo que Jesus havia falado aconteceu. Jesus ressuscita. E os discípulos vão ali com as mulheres e vêm para encontrar Jesus. Jesus não estava ali. E ele dá um recado: olha, dizei aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Queridos, existe aqui nesse texto, nesse momento, algo extraordinário. Porque Jesus disse assim: olha, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Ué, Pedro não era discípulo? Por que Jesus deu ênfase ao nome de Pedro? Porque Jesus sabia que o seu amigo estava passando momentos terríveis depois de ter traído. Jesus sabia que Pedro estava com uma mágoa, uma dor no coração, e Jesus tratava os seus discípulos, a Pedro, como um amigo. E a terceira coisa, quando os discípulos estão no barco, Jesus aparece na praia e grita para os seus discípulos assim: filhos. Ai, quando leio esse texto eu paro e choro. Porque eram homens covardes. A não ser João, todos abandonaram Jesus na cruz. O único que ficou foi João. O resto, todo mundo deu no pé. E quando Jesus ia à beira daquela praia, ele não grita assim: covardes, covardes. Não. Ele grita: filhos
Porque verdadeiramente ali na beira da praia estava Jesus, estava um amigo daqueles discípulos, amigo daqueles homens, amigo daquelas pessoas covardes que abandonaram Jesus e fugiram. Ah, querida igreja, quando eu penso em tudo aquilo que Jesus viveu, em tudo aquilo que Ele pagou por mim e por cada um de nós, quando eu lembro do sangue dele vertido naquela cruz, quando eu lembro, pai, irmãos, sobre aquilo que Ele sofreu até antes de subir aquela cruz, sabe por quê? Foi por amor, porque Ele nos amou, porque Ele entregou a sua vida, e nós lemos aqui, por amor. E qual é o homem, qual é a mulher que entrega a sua vida por um amigo? A vida, que eu digo, a vida mesmo. Por maior que seja seu amigo, por melhor que ele seja, não temos coragem de fazer isso. Mas Jesus teve. Jesus é o presente de Deus para cada um de nós. Ele é o amigo que o Senhor mandou para sofrer a nossa dor. Ele é o amigo que o Senhor mandou para que esteja cada dia, cada instante em nossas vidas. Ele é o amigo incomparável para todas as horas, para todos os instantes. Talvez seu esposo possa falhar contigo, talvez a sua esposa possa te decepcionar, seu filho, seu amigo do trabalho, seu amigo da escola, seu amigo vizinho. Talvez as pessoas te abandonem, mas eu posso dizer a você com toda a certeza da alma: existe um, somente um, que nunca vai te abandonar. Existe um amigo próximo, aquele que você pode em todo instante, a todo momento, a toda hora, clamar por ele, e ele vai com certeza te socorrer. E ele, além de te socorrer, ele tem outra vantagem, e eu estou caminhando para o fim. Ele muda a nossa existência. Conheço muitos. Se fosse parar para contar à igreja as experiências que tenho tido, ficaríamos aqui uma noite inteira. Pessoas que antes de Jesus era de um jeito, e depois que conheceu Jesus se transformou numa outra pessoa. E sei que cada um de vocês aqui tem uma experiência assim, ou até uma experiência própria. Hoje de manhã eu estava lecionando na classe dos homens na minha igreja. Eu sou membro da PIB na ilha, em Pebetá. Estava lecionando na classe, e um rapaz que está frequentando a igreja, ele questionou assim: Jesus pode transformar as vidas? Eu falei: pode. Eu preciso ser transformado. Se você quer ser transformado, declare-se a Jesus, reconheça nele o seu Salvador, e ele muda a sua vida. Ele estava com um cheiro um pouco acentuado de álcool. E eu disse a ele: você pode ser transformado. Agora só existe um que transforma você de dentro para fora. Existe um que transforma os seus passos, a sua vida, e através da sua vida, a sua família. Queridos, além de ser o nosso Salvador, além de ser o nosso amigo, além de ser alguém próximo, além de ser aquele que está continuamente do nosso lado, Jesus é o único capaz de transformar vidas. Ele é o único amigo que pode transformar vidas. Por quê? Porque Ele é amor, porque Ele é amor e porque Ele é amor. Você precisa ser salvo de alguma coisa? Você precisa que Deus transforme a sua vida em algum aspecto? Você precisa que Deus dê um novo rumo à sua existência? Você precisa tomar decisões na sua vida?
Eu quero dizer a você que o único jeito é ter um encontro com Jesus, é se entregar a Jesus, é dizer ao Senhor Jesus: eu entrego a minha vida a Ti e preciso que o Senhor a transforme. Ele tem poder para isso. Não sei se eu já contei essa história aqui. Eu estive alguns anos atrás no Paraguai. Vânia foi comigo. Eu não sei, eu acho que Deus tem alguma coisa comigo em relação à tribo indígena, porque toda vez que eu visito uma tribo indígena, eu saio de lá impactado. Foi assim no Chile, foi assim no Paraguai. E nós visitamos uma aldeia onde o chefe da aldeia tinha 11 filhos. Uma piquititinha assim. Pensa numa indiazinha bonitinha, cabelinho, franjinha, aquela coisa de índio. Linda, linda. Deu vontade de botar na mala e trazer para o Brasil. Mas como eu sabia que a polícia paraguaia vinha atrás de mim, eu não fiz esse desatino. Pensa numa família pobre. Multiplica por 10. A gente lá em casa, eu gosto, né? Mas de vez em quando o Pedro acha ruim que a mãe faz ovo. Eu gosto. Não é se foi caipira. E a gente reclama daquilo que está comendo. Essa família, quando comia carne, queridos, é quando ia no mato matar um rato para comer. Às vezes achava um gambá, às vezes achava algum outro animal, uma cobra, e fazia para comer. Quando chegamos lá, tinha uma lata dessa de tinta, numa fogueira, esquentando alguma coisa ali, devia ser algum animal para comer. A casa deles, você colocava a mão dentro da casa, irmão, porque não era casa, eram ripas de madeira, que eles cobriram com uma lona preta, para fugir do sol. Quando chovia, Lia, caía mais chuva dentro de casa do que do lado de fora, porque a lona enchia e derramava tudo lá dentro. Os índiozinhos, a Vânia reparou, era tudo sujinho de barro, porque dormiam no relento, ou às vezes dentro de casa, mas com barro dentro de casa. Não tinha casa, não tinha roupa. As crianças vestiam aquelas roupas enormes que alguém dava. Você ia lá visitar a aldeia, irmão, era aquelas roupas que iam lá no pé, porque era uma roupa de um adulto que a mãe colocava na criança para cobrir o corpo da criança. Não tinha nada. Bem material nenhum. O que eles tinham lá era terra para plantar. E quando dava, colhiam alguma coisa. Mas, pastor Marcelo, uma coisa me incomodou no chefe da tribo. Isso marcou a minha vida. Todo lugar que eu vou, eu conto essa mesma história. Existia algo naquele chefe da tribo que me incomodou muito, igreja. Porque eu não via no rosto do Oscar uma angústia. Eu não via no rosto dele uma tristeza. Porque se fosse eu, e olhar para minha família daquele jeito, eu confesso aos irmãos que eu iria ficar chorando o tempo todo. Mas existia algo naquele menino, naquele jovem que me incomodou. E eu chamei a missionária, muito nossa amiga, e perguntei ela assim: olha, tem alguma coisa desse moço que está me incomodando. Eu estou vendo aqui só miséria. Eu estou vendo aqui gente que não tem o que comer, que come quando alguém dá, come quando a terra produz, que não tem roupa, que não tem casa, não tem nada. Mas tem uma paz no rosto desse menino que me incomoda. Tem uma alegria no semblante desse moço que me incomoda. E ela disse assim para mim: pastor, o Oscar, há algum tempo, ele disse para mim que nunca mais iria adorar o sol, que ele nunca mais iria adorar a lua, ele nunca mais ia se prostrar diante dos rios, como faziam os seus antepassados. Ele disse para mim que a partir daquele momento, ele iria adorar ao único Deus vivo, ao único Senhor, dono dos céus e da terra. Aí eu entendi. Aí eu compreendi. Porque tanta paz, porque tanta alegria no coração de um jovem que não tem absolutamente nada, mas tem uma paz que excede todo entendimento. Tem uma alegria que não é a alegria dele, é a alegria que vem do Senhor Jesus. Você quer um amigo? Jesus é o amigo melhor.
Feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Muitos de vocês eu conheço o semblante, não conheço o nome, não sei onde mora, não sei onde trabalha, não sei o que está passando. Mas tem um amigo que sabe. Tem um amigo que sabe cada passo que você dá na vida. Cada lágrima que você derrama lá no seu quarto, porta trancada, você e ele somente, mas ninguém. E ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe das lágrimas que você está derramando. Ele sabe das suas súplicas. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele está aqui contemplando você. Eu queria que nesse dia do amigo, você dissesse ao seu amigo maior: Senhor Jesus, eu preciso de um socorro e precisa ser para hoje. Diga ao Senhor assim: Senhor Jesus, eu preciso de auxílio. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso de alguém que me entenda. E principalmente, eu preciso de alguém que me perdoe os pecados. Ele está aqui nessa noite. E a sua palavra diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ele é seu amigo. Ele quer o seu bem. Ele quer te ajudar. Ele quer estar perto de você. Dê um passo até ele.